peguei seu nome, né? Marcelo Bertolini. TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha a programação ao vivo aqui da TV Câmara Campinas, tanto da sua TV, pelos canais, também pelas redes sociais. Nós falamos ao vivo aqui do plenário da Câmara de Campinas para acompanhar uma reunião da Comissão Especial de Estudos com a finalidade de elaboração de propostas sobre a desburocratização da administração pública do município de Campinas. Essa comissão é presidida pelo vereador Paulo Gaspar e acontece em sua quarta vez aqui de forma presencial aqui no plenário. Lembrando que essa comissão também é formada pelos vereadores Felipe Marquesi, Major Jaime, Rodrigo da Farmadique e Igor Diego. Você acompanha pelas suas redes sociais, onde é possível deixar os seus comentários ou ainda pelos canais. Vamos ver. Boa tarde a todos. Bem-vindos à quarta reunião da comissão. Está desligado? Boa tarde a todos. Bem-vindos à quarta reunião da Comissão Especial de Estudos referente à burocracia no setor de arquitetura e urbanismo, que é o tema de hoje. Os demais vereadores da comissão, Major Jaime, Felipe Marquesi e Rodrigo da Farmadique e Igor Diego. Agradeço aos membros aí da comissão, que podem estar presentes a qualquer momento na reunião, por enquanto não estão. E também, lamentando a ausência, né, do secretário Renato Mesquita, que infelizmente não pôde estar conosco hoje. E eu tenho a honra aqui de receber colegas arquitetos. Tenho ao meu lado aqui o Ricardo Hofer, do IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, aqui da cidade de Campinas, o Márcio Benvenuti, representando o Sinduscom, e o Marcelo Bertolini, representando a Associação Regional dos Escritórios de Arquitetura. Temos aqui os demais colegas que depois cada um vai poder ter o poder da fala aqui. A Renata Balloni, né? O Roberto Tapura, o Sérgio Rigueto, a Maria Jocelei e a Paula Sauer. Uma honra ter vocês aqui com a gente. O objetivo dessa reunião, como das outras que nós já fizemos, em relação à desburocratização, reunimos com o setor de bares e restaurantes, com o setor de hotelaria, escolas infantis particulares e hoje aqui com os profissionais de arquitetura e urbanismo que estão diretamente relacionados com os trabalhos da Secretaria de Urbanismo e Planejamento aqui em Campinas. Foram convidados não só o Renato Mesquita, como também a Carolina Baracá, que é a diretora do DEPLAN. Mas, enfim, apesar de eles não estarem presentes, nós estamos em contato semanalmente com todos eles, e eu quero desde já agradecê-los, porque desde o início do nosso mandato aqui desse ano, temos sido muito bem recebidos e as portas abertas ao diálogo, e nós temos aí nossos grupos de WhatsApp, onde todos os colegas aqui presentes debatemos diariamente ideias e demandas que precisam melhorar aqui na cidade de Campinas, e a gente leva essas demandas, essas ideias quase que diariamente, principalmente para o secretário, que eu fico ali no WhatsApp também com ele todo dia, cobrando, o próprio prefeito, de outras secretarias também, Coab, muitos temas hoje que nós estamos tratando ao mesmo tempo. De um modo geral, estou muito feliz aí com a performance que nós temos tido, porque até então nunca fui o vereador, somente profissional da área de arquitetura, e nunca vi uma abertura semelhante em qualquer outra administração. Então, pelo menos isso que eu considero mais importante, o diálogo, a transparência, e já tivemos reuniões com o prefeito a respeito desses assuntos, com uma comitiva de arquitetos, debatendo diversos tipos de legislação, onde eu poderia destacar 3 ou 4 temas aí muito importantes que nós estamos tratando.
Uma é a lei do ex-Coab, que é de interesse social, que em breve estaremos votando aqui na Câmara Municipal. Temos a formação da comissão, o Fábio, o Bernius é do, qual mesmo? Da área. Da URB, né? Para a URB. Fábio, senta aqui na mesa aqui com a gente. Senta aqui. Está chegando o nosso colega Fábio Bernius, que já foi secretário também de planejamento aqui em Campinas. Seja bem-vindo, Fábio. Estamos ao vivo. E o legal de encontro dos arquitetos é assim, sempre é descontraído, nunca começa no horário, mas no fim dá certo. Então, eu estava citando a lei do ex-Coab, a formação da comissão permanente de legislação edilícia, que é um órgão previsto no Código de Obras do município, mas que há décadas não está ativo, está inativo, e eu tenho a satisfação de dizer a vocês que em breve teremos essa comissão funcionando, está passando por análise do Departamento Jurídico da Prefeitura, e em breve serão nomeados todos os cargos, teremos aí representantes que estão aqui, do Sinduscom, do IAB, da ProURB, da área, enfim, outras entidades aí, de várias secretarias, para discutir de forma permanente a legislação urbanística, a legislação edilícia aqui da nossa cidade, tantos pontos que vocês sabem que nós temos que melhorar. Além desses dois, nós temos também a questão da lei do ARE, que promete uma aprovação rápida, mas que não é bem uma aprovação rápida, nada mais do que a liberação de um alvará imediato, mediante um termo de responsabilidade que nós, profissionais, assumimos. E nós precisamos mudar isso, porque gera uma insegurança muito grande para nós, e estamos aí em tratativas da mudança dessa lei, e esperando uma contraproposta ali do Executivo, que eles ficaram de apresentar. Nós já apresentamos as nossas demandas aí que a gente acha necessário para mudar essa lei, e eles agora estão estudando e vão apresentar, acharam muito interessante o que nós apresentamos para eles e vão estar apresentando uma contraproposta. Tem mais, além desses, outros pontos específicos do Código de Obras, onde a gente está tratando isso como emissão de decretos para ir corrigindo esses erros pontuais e outros que terão que ser discutidos a nível de lei de zoneamento e de plano diretor, e que são de médio e longo prazo, e que também não podem deixar de ser pautados e discutidos aí. Então, agradeço desde já a todos vocês que diariamente estão interagindo conosco, para trazer essas demandas todas, esses pontos de vista de nós que estamos ali na ponta, né, vendo no dia a dia ali o que realmente precisa, diferentemente lá dos burocratas que ficam atrás das mesas, ou lá dentro da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que tem uma outra visão, outras preocupações. Então, com diálogo, com a união de todos os departamentos, secretarias, profissionais, a gente tem que sempre chegar num consenso no meio termo, e pensando principalmente no desenvolvimento da nossa cidade, na geração de emprego, na geração de empreendedorismo. O principal motivo de a gente estar aqui hoje é escutar vocês e deixar isso registrado aqui na TV Câmara, e depois vai ser feito um relatório e levado isso ao conhecimento do prefeito, ao secretário, com essas demandas que vocês vão estar colocando hoje, né? Um pouco da experiência de cada um pouco de ponto de vista de cada um, das dificuldades que vocês vivem no dia a dia. Então, eu gostaria de começar aqui, do meu lado direito, o Márcio falando, depois o Marcelo, e, na sequência, o Ricardo e o Fábio. Depois, a gente abre para os demais colegas que estão aqui nas mesas, e assim vamos, tá bom? Então, Márcio com a palavra, eu acho que tem que ligar o microfone. Acendeu? Funcionou? Alô? Boa tarde a todos. É muito importante estarmos aqui. Agradecer ao vereador Paulo
Ele já descreveu mais ou menos a necessidade nossa das nossas lutas aqui pela construção civil, arquitetura de Campinas, né? E de tudo que o vereador falou, realmente nós estamos tendo uma grande possibilidade de abertura, de diálogo, agora na Câmara com nosso arquiteto, né, Paulo. E eu acho que de tudo que ele falou, eu estou em Campinas na construção civil há 42 anos. Eu também nunca vi uma abertura dessa, uma interligação entre todas as associações, arquitetos, engenheiros em Campinas, e eu posso simplificar isso talvez numa frase, né? Eu acho que nós estamos conseguindo uma unidade na diversidade. Nós não pensamos iguais, pensamos diferente, de formas diferentes, temos até profissões diferentes. O Paulo está falando do arquiteto, eu sou engenheiro, nós se completamos numa diversidade de ideias para uma unidade em função da cidade de Campinas. Eu sou fã do vereador Paulo, nesse sentido, nessa forma simples e bem prática. Posso até falar uma palavra humilde, né, que às vezes para as pessoas humilde é fraco, né? Mas a humildade do posicionamento que ele nos leva, nos cativa a ter esses encontros de unidade e a possibilidade de cada um poder falar o seu posicionamento. Ninguém aqui é inimigo, nós temos, às vezes, ideias diferentes, mas nós convergimos para o que é o melhor. Ninguém aqui, em todas as reuniões que nós tivemos sobre os assuntos de pauta, eu, pelo menos, sempre saí diferente do que eu entrei, sempre aprendendo alguma coisa, pegando meus erros, as minhas formas e somando, né, com todos esses amigos aqui. Eu acho que você completou bastante o que a gente falou. Dentro da área que eu represento, o Sinduscom, a burocracia é uma coisa, eu chamo que as construtoras, elas são os heróis. Comprar um terreno para esperar 15, 16 meses para provar uma planta do que ela comprou, precisa ter muita esperança numa cidade, esperança de aquilo vai dar positivo, e a decisão normalmente é da construtora, de comprar e investir naquele local, ou às vezes até, nesses 15 meses, mudanças no meio, não ter clareza, né? Não ter uma linha do que possa acontecer. As mudanças de zoneamento, às vezes, da noite para o dia, que já vimos muito na Câmara acontecer isso, né? E hoje parece que a gente está num mundo diferente. Nós estamos tendo essa possibilidade de programar um progresso dentro dessas leis, junto com o vereador, junto com todas as entidades. As mudanças no mundo, na parte de engenharia, arquitetura, planejamento, estão sendo muito rápidas, né? Principalmente na parte de transporte, na parte de veículos, né, que hoje se usa menos. Então, essas mudanças, a gente precisa estar sempre atento para ter rapidez, clareza, principalmente, transparência, que ninguém seja beneficiado, e sim um todo seja beneficiado dentro de uma sociedade. É isso que a gente está vendo, é isso que a gente está pautando, e o que o vereador Paulo falou, talvez não seja na velocidade que a gente queira, né? A burocracia é uma coisa difícil de ser vencida, porque, além de ser vencida pelas leis, tem que ser vencida também pela mão de obra que trabalha com essas leis dentro de uma secretaria, dentro de uma burocracia, o medo de assinar, né? Então, eu acho que juntos nós vamos chegar lá. Então, essas são as minhas palavras iniciais, que a gente
nunca perca e não desista dessa unidade da diversidade que nós temos. Obrigado, Márcio. Você tem sido muito parceiro aí e muito importante nessa caminhada que nós estamos fazendo aí nos debates com o Executivo, com o Legislativo, e parabéns aí por toda a sua trajetória de luta e protagonismo aí na cidade de Campinas. Obrigado. E também os demais colegas seus aí do Sinduscom. Vamos lá, Marcelo Bertolini. Boa tarde a todos. Eu também caí meio de paraquedas aqui, porque o Serginho estava aqui também. A gente representa a área, que é a Associação Regional dos Escritórios de Arquitetura. E, assim, eu também quero elogiar o Paulo e agradecer pela iniciativa, que, em conjunto com todos os nossos colegas, aí num grupo de WhatsApp, a gente começou a levantar essas questões e acabou surgindo essa união de todo mundo, inclusive com a representante do IAB, né? E, enfim, eu estou aqui para agregar alguma coisa também, junto, para a gente agregar forças para poder resolver esses problemas aí, porque é interessante. Eu também estou há 30 e poucos anos na construção civil, como arquiteto, aprovando projetos aqui dentro do Departamento de Urbanismo, e realmente, infelizmente, esses últimos 3, 5 anos, eu nunca vi um processo, parece que andou para trás, né? Apesar de ter bastante abertura para se resolver os problemas, parece que os problemas cresceram e não foram resolvidos a tempo. Então, agora a gente está com uma demanda reprimida de processo e de agilização, de agilidade de processo. Então, é isso que a gente está buscando aqui. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Realmente, isso que você colocou é um dos pontos principais, a lentidão, o represamento das demandas que aconteceu, principalmente em função da pandemia, potencializou uma coisa que já era ruim. Agora aumentou, né, dobrou o tempo de lentidão, e esse é um dos desafios a ser vencido. E lembrando que o poder público está impedido de fazer novas contratações pela lei federal que proíbe, né? E também foi feito um decreto municipal nesse sentido. Enquanto perdurar a pandemia, o poder público não pode contratar servidores públicos, abrir concursos, esse tipo de coisa. Então, temos que reinventar ali, é uma questão de gestão mesmo, você fazer um trâmite interno ali, tirar pessoas de um setor para o outro e potencializar ali uma forma de fazer. Enquanto isso, a gente já propusemos algumas ideias no sentido, podemos terceirizar, né, Exato. Ricardo, a gente conversou sobre isso aí. O secretário já disse que de antemão que não pode, que o Ministério Público seria contrário na hora. Terceirização, seja o Sinduscom, seja qualquer entidade para ajudar a terceirizar a aprovação de projetos, é uma coisa que não vai funcionar, tem que ser feito pelo poder público. Então, a gente sempre esbarra naquilo que não pode, não pode, não pode, não pode. Isso é o nosso maior drama dentro da nossa profissão, né? Uma das que temos que lidar com o poder público de forma direta. Vamos lá, Ricardo. Vamos lá. Bom, primeiro agradecer em nome do IAB Campinas a oportunidade de estar... Está ligado. Som? Tá, né? Primeiro agradecer, então, em nome do IAB Campinas, a oportunidade de estar aqui junto com vocês, para a gente poder discutir esse assunto que é tão importante para a cidade de Campinas, e que afeta não só a atribuição dos arquitetos, mas toda a cidade, né? Tem que lembrar que um projeto que fica lá, às vezes, 1 ano, quando a gente fala de urbanismo, 10 anos para ser aprovado, o impacto que isso não gera, o quanto isso não está deixando de gerar renda para a cidade, empregos para os cidadãos. Então, isso é algo que realmente é importante para todos, e não só para os profissionais arquitetos ou os profissionais que atuam na área da construção. Acredito que a gente tem que pontuar 2 pontos principais. Assim. Primeiro, é a questão da clareza na legislação, né? A gente teve uma mudança recente na questão de lei de uso e ocupação do solo. Ela foi, obviamente, com a intenção de evoluir
o pensamento da cidade, teve vários avanços em relação a isso. Entretanto, essas mudanças trouxeram algumas lacunas que, no momento da criação da lei, não se foi pensado, e que agora ficam alguns entraves, e nem a própria prefeitura, o setor de urbanismo da prefeitura, nem os arquitetos sabem exatamente qual que é a solução. Então, aí reforça ainda mais a importância da CPLE. A gente tem uma comissão constante, onde a gente vai entender as deficiências da legislação e ir corrigindo elas conforme elas vão acontecendo, até porque a cidade ela evolui muito mais rápido que a lei, né? A gente troca a lei de 5 em 5 anos, lá 10 em 10 anos vai ter uma mudança mais significativa, e a cidade está mudando todo dia, né? Então, a gente precisa realmente estruturar essa comissão e fazer com que ela consiga não só ficar debatendo a lei, mas efetivamente criar soluções para que a gente corrija esses pequenos pontos, né? E a transparência, a forma do jeito que é descrita a lei, nem sempre ela traduz de uma maneira eficiente para quem vai desenvolver os projetos aquilo que é a regra. Ela é passível de interpretações. Então, se alguém não interpretar essa lei de uma maneira e padronizar que aquela é a regra, vai sempre ficar aquela questão onde a gente tem a interpretação do profissional de uma maneira, a interpretação do colega que está lá analisando o projeto de outra maneira, aí passa para uma segunda análise de outro profissional, já interpreta de outra maneira, e aí a gente vai perdendo tempo nesse processo, né? E é um tempo bem grande. A questão dos prazos é algo que assim, não é nenhuma novidade. Acho que com a questão da mudança da lei, da situação de pandemia, os prazos estão assim, extremamente longos, né? A gente tem situações onde você vai fazer uma reforma num banheiro, num apartamento que hoje a lei exige que a gente aprove na prefeitura, e fica 6 meses para ser liberado um alvará, onde que vai ter impacto zero para a cidade, né? Ou seja, eu vou trocar investimento de um cubículo, e eu preciso de uma aprovação da prefeitura, que já é questionável, e ainda demora 6 meses para conseguir ela. Então, assim, algo que a gente precisa pensar ponto a ponto em todas as questões. E aí, no ponto de vista do IAB, a gente acredita que a melhor solução é a gente tentar entrar com a tecnologia, porque senão a gente vai sempre depender de mais servidores públicos, a análise é sempre suscetível a uma interpretação, a um erro. Então, quanto mais a gente conseguir trazer ajuda da tecnologia para padronizar isso, e aí reduzir e até liberar as pessoas lá que têm uma capacidade de pensamento mais ampla para atividades mais complexas. As coisas mais simples podem ser feitas de forma mais imediata. Acho que o principal seria isso. Muito bom, Ricardo, suas observações. E um dos aspectos que a gente não falou aqui e que também a gente sempre discutiu é a necessidade de pensar, não só Campinas, né, as cidades têm um planejamento de longo prazo que a gente não tem, né? Isso também impacta, porque a gente fica ali aquele apagando fogo, dando uma de bombeiro todo dia, resolver essas questões do dia a dia, mas nós não temos dentro do serviço público um órgão pensando Campinas nos próximos 100 anos, né? E amarrando todas as pontas, e esse planejamento ajudaria a gente a pensar o plano diretor e o próprio Código de Obras de uma forma muito mais objetiva, e visando uma produtividade e um desenvolvimento, né? Esse uso da tecnologia que você citou, com certeza, é um avanço muito grande. A gente sabe que a Secretaria tem investido aí na plataforma BIM, eles estão apostando nisso para poder agilizar o procedimento das aprovações e tudo mais, só que a gente sabe que isso tem que vir depois de um trabalho que eles têm que fazer antes, que é a simplificação da legislação, como você falou, né? Não adianta a gente sofisticar a tecnologia, é igual quando a gente, acho que todos nós aqui, deixa eu ver quem que é mais novinho, a Renata, né? Mas a maioria aqui é da época que não tinha CAD, né? O Ricardo também, o Marcelo talvez, não tinha, quando me formei era no papel vegetal, no lápis, não tinha computador, né?
O CAD veio 10 anos depois que eu me formei. E aí os 3D vieram 15 anos depois, e assim vai. Então, hoje, a tecnologia sempre inovando. Mas o que aconteceu? Na época que a gente desenhava, bastava ali uma plantinha abaixo, uma fachadinha à mão, o cliente estava satisfeito. Hoje você tem 30 folhas de detalhamento de projeto, o cliente não está satisfeito. Se você pegar toda essa tecnologia, esse nível de informação e detalhamento, e colocar isso na mão do servidor público, quer dizer, ele vai exigir cada vez mais do profissional, e que não é o papel na área de execução de projetos, ok, mas não na área de aprovação de projetos, a gente não precisa de tanta tecnologia assim, mas com certeza precisa da tecnologia. Então, como adequar e dosar isso, né, aquela diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Essa é a grande questão. Mas a nossa luta, acho que principal, é a simplificação ou desburocratização da legislação. Vamos lá, Fábio. Boa tarde. Só apertar. Boa tarde a todos. Paulo, eu agradeço o convite, inclusive para participar da mesa, não esperava também, desculpe o atraso. Mas a gente tem algumas coisas, ao longo de algumas décadas que a gente enfrenta toda a situação na prefeitura, de que nunca tivemos em Campinas uma legislação extremamente clara e objetiva, que não fugisse de interpretações subjetivas. Sempre nós tivemos uma legislação assim. Daí, todos os efeitos da burocracia ou da burocracia, né, são exatamente consequências. É muito preocupante quando a gente foca um pouco as coisas nas consequências. A causa é, sem dúvida nenhuma, a legislação que a gente tem. O Ricardo tocou num aspecto muito importante, que a legislação mudou, quis colocar tudo o que podia de mais de moderno que tinha no urbanismo contemporâneo na legislação, sem exatamente ter o mínimo sentido daquilo que foi colocado. A gente sofre consequências disso, né? Desde, por exemplo, quando saiu a lei, quando mudou a lei, uma coisa que não existia, chegou a existir antes, depois mudou. Só um exemplo para a gente ter bem o foco, que era a questão de vaga, né? A gente vaga para espaço comercial. A gente aprovava já dizendo o uso, mas a gente não sabia. O cara vai fazer um espaço comercial para alocar, ele não sabe o uso. Então, o que vai ser? Não dá para a gente saber isso. Então, tirou-se isso antigamente e ficou só para provar a ocupação. O uso vinha depois. Hoje já voltou, a gente já tem que fazer. Começou a dar um monte de problema do urbanismo. O próprio pessoal lá de dentro falou, não, entra como loja. Né? Foi a saída que eles deram. Entra como loja, que aí ajeita as vagas para a loja e tal, e, na verdade, é mais uma coisa, um jeitinho para a coisa continuar. Quer dizer, a gente não tem uma legislação clara. Isso tudo gera exatamente todo esse efeito que a gente tem, e, fora a questão de DICs e DACs que fazem parte do processo de aprovação, se não sai um documento que a gente tem que enfrentar. DAC, por exemplo, é uma coisa completamente maluca, você tem que fazer uma DAC para aprovação, uma DAC para o CCO, deveria ser só no CCO, nunca na aprovação. Então, são coisas que você fica lidando no seu dia a dia, que não trazem absolutamente benefício nenhum para a cidade, e só os atrasos acabam ocorrendo. É muito importante a volta da CPLE, porque ela permite que a sociedade civil participe mais ativamente desse processo junto ao poder público, que ficou afastado há muito tempo. O CMDU tem tentado fazer isso, mas o CMDU é limitado, não tem uma ação direta, né? Ele não pode ser provocativo, a CPLE pode, sim, ser mais provocativa. E as nossas estruturas de planejamento são, como o Paulo comentou muito bem, são completamente arcaicas, né? Há muito tempo que a gente vê praticamente todo prefeito que vem em Campinas
coloca no seu programa de governo o escritório de planejamento da cidade. Nunca apareceu, nunca foi efetivado, né? Então, as coisas não têm continuidade, a cada 4 anos, praticamente, a gente vive uma nova situação, novos procedimentos são incorporados à legislação, dependendo do prefeito, e as coisas não têm continuidade. Então, isso, profissionalmente, é muito ruim. Hoje, a gente não consegue, mesmo como arquiteto, dizer se pode ou se não pode fazer uma simples residência unifamiliar na questão dos níveis, como a gente está discutindo no nosso grupo e colocando, são coisas completamente absurdas. Quer dizer, a gente não pode ser arquiteto. Na verdade, é bem isso. A gente está deixando de ser arquiteto para ser um aprovador de projetos, né? Para fazer aquilo que a prefeitura exatamente aprova. Então, isso é uma coisa que também preocupa demais, e a gente não pode. Tudo como consequência da legislação urbanística, que é o foco que a gente tem que mudar. A gente faz críticas, sim, a legislação ficou uma caixa fechada, na época a gente estava no CMDU, o CMDU fez um relatório muito crítico da proposta da legislação, não foi, simplesmente foi totalmente ignorado pelo Executivo, e hoje a gente está tendo exatamente esse tipo de problema. Isso prejudica o ARI, que é um avanço, sem dúvida, mas o ARI também requer uma legislação clara e segura para os profissionais terem exatamente a sua condição profissional respeitada, acima de tudo, né? Hoje o ARI não permite isso ainda, né? Mas, então, todas essas modernidades acabam, isso prejudica um pouco mais, até falando da prefeitura em BIM, né? Poxa, a gente faz o CEMURB online, com AutoCAD 2000, e a gente tem que mudar os textos para o cara poder entender, abrir o arquivo e não ter diferença de texto e tal. Quer dizer, a gente fica, de repente a gente vai dar um salto para o BIM. Preocupa, eu não sou contrário à ideia, mas preocupa muito isso, que preparo que nós vamos ter isso. Eu lembro que, antigamente, a gente tinha uma coisa muito simples, que funcionava muito bem. A gente tinha um roteiro de análise. A gente entrava com o projeto, vinham as correções, e, junto com as correções, vinha um roteiro de análise que mostrava ali o que a gente tinha que corrigir. A gente recebia uma cópia disso. A gente fazia as correções, entrava, saía o projeto. Tinha atraso, sem dúvida, tinha atraso, sem dúvida, mas eram bem menores do que são hoje e menos critérios subjetivos. Estava tudo ali, tinha que seguir aquela lista, né, aquele checklist. Então, isso também acabou, né, deveria voltar, né, porque isso é uma forma objetiva e clara. Outra coisa, a gente não sabe o conteúdo de um comunique-se aqui em Campinas. Sai lá, a gente entra no protocolo, vai lá, tem um comunique, compareça. Não fala qual que é o motivo. Aí você vai lá na prefeitura, chega lá, o processo não está aqui, porque foi para o Diário Oficial para ser publicado, ainda não retornou para cá. Quer dizer, nisso você perdeu uma semana. Nesse trâmite, você perde uma semana. Olha que bobagem, uma publicação no Diário Oficial só para dizer ali a mesma coisa que o computador está dizendo, não compareça, e o conteúdo você não tem informação. Prefeituras como Jaguariúna, Hortolândia, você recebe por e-mail o comunique-se dizendo o que você tem que fazer. Uma coisa tão simples. Prefeituras muito menores, com menos gente, com menos estrutura, funcionam rapidamente. Então, eu recebi um de Jaguariúna, já vi o que era, já fui, já ajeitei, pronto. Em uma semana o projeto estava aprovado. Quer dizer, aqui não tem isso, né? Então, fica um jogo, sabe, que parece que... Não vou falar o que parece, porque eu acho que vai ser um pouco muito forte. Mas eu acho que a gente tinha exatamente que rever tudo isso. Então, nós temos uma legislação ruim, que ela não produz arquitetura para a cidade, não produz urbanismo para a cidade, né? E a gente não tem uma estrutura dentro da prefeitura que é capaz de atender
exatamente a demanda que a cidade precisa. Então, é necessário, sim, rever a estrutura da prefeitura, é necessário rever a legislação, né, para tudo isso poder mudar, né? Obrigado. Muito bom, Fábio. Para quem ainda não saiba, talvez, a nossa conversa em relação às mudanças do ARI, a gente sugeriu para o secretário que tivesse uma pré-análise junto com o alvará de início de obra. Seria um checklist, uma coisa básica com 8 pontos: recuo, altura, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, coisas basiquinhas que são aquilo que tira o sono do arquiteto, né? A gente sabe, será que a coisa está dentro ou não está. Então, ele não vai ter toda aquela análise criteriosa, que muito mais, às vezes, é correção de desenho do que de projeto, adequar a legenda, adequar a chúria, está faltando um documento tal, a secretaria lá tem que vir o WAVE, tem o meio ambiente tem que ter lá o parecer deles também, né? Então, todo esse trâmite que é demorado, que vai e volta, papel, você vai lá tomar ciência de comunicação e tal, poderia se correr depois de você já ter o alvará de início de obra. Então, o que a gente precisaria? Você teria que entrar com uma plantinha do projeto simplificado na hora que você protocola lá o pedido do ARI. Está lá aqueles implantaçãozinha básica que a gente está acostumado a fazer, pavimento térreo superior, cortezinho básico. Ele analisa lá a altura, recuo, papapá, esses 8 pontos, checklist, tem alguma coisa fora. E já nesse tempo que ele faz essa pré-análise, já está vindo lá os 15 dias que precisa, às vezes, para ter o licenciamento do Verde, da Secretaria do Verde e tal. Já vem uma coisa meio que junta ali e já sai o alvará com a ciência daquilo que está de acordo ou não. E aí vai correr o processo, talvez 60, 90, 120 dias, sei lá qual que é o prazo que eles vão precisar para ter realmente o projeto aprovado. Enquanto isso, você já está com a obra em andamento. Essa foi a nossa sugestão para eles. Eles gostaram e disseram que gostariam de não estar alterando a legislação do ARI, mas está fazendo uma aprovação realmente de fato de forma muito mais agilizada nesse sentido. Então, talvez seja um meio termo do que está acontecendo hoje, do que a gente está propondo, e vão ver o que eles vão apresentar para a gente. Então, essa era a novidade, para quem não sabe, em relação ao ARI e outros temas que estão rolando aí. Para quem não sabe, todo mundo aqui sabe que é o ARI, mas quem não está em casa talvez não saiba, né? Eu dei uma citada no começo, mas basicamente é o licenciamento de obra imediato. Você tem um alvará de obra, independente da aprovação do projeto, né? Como toda essa burocracia demorada do projeto, tem projeto que às vezes fica 6 meses, 1 ano e meio para ser aprovado, e às vezes tem obra que está terminando e o projeto está sendo aprovado ainda, né? Incrível burocracia no nosso Brasil e aqui em Campinas, é o concurso, né, Márcio? Então, esse área ele veio ajudar nesse sentido de reconhecer o problema que é a burocracia e tentar jogar esse problema para frente, ou seja, o profissional se responsabiliza por estar 100% o projeto de acordo com as normas técnicas, com a legislação, com a BNT, etc., e se não tiver, a responsabilidade é do profissional, é solidário com o proprietário da obra, e o poder público abre mão de qualquer responsabilidade, porque é responsabilidade nossa, né? E aí inclui, se tiver alguma coisa errada lá na frente, demolição, custos, né? Problemas jurídicos, enfim. É uma dor de cabeça sem tamanho. E a gente está vendo que outras cidades estão copiando o modelo de Campinas, né? Não sei se antes de Campinas, a Campinas copiou de uma outra cidade também, enfim. Um vai copiando do outro e a gente vai falar assim, a gente que já está vivendo esse problema, né? Fala, coitado daquela cidade ali que acabou de adotar esse modelo, porque você está empurrando o problema lá para frente, na hora de o cara vai tirar o habite da obra, que a obra está pronta, e o projeto não foi aprovado, é que ele vai descobrir que ele invadiu o recuo, que aquela área permeável ele não respeitou. Então, é isso que a gente quer evitar com essa alteração da lei do ARI. Eu gostaria de passar aqui na ordem para a Maria Jô, para o Sérgio Regueto, para o Roberto, para a Renata, depois para a Paula, para o Daniel, e aqui seria para a Maria Jô.
E fiquem à vontade aí, gente. Se de repente alguém quer falar no meio da fala de alguém aí, esqueci de comentar, aqui estamos num ambiente descontraído, apesar de estar ao vivo, estamos entre colegas profissionais, então sintam-se à vontade para opinar. Boa tarde a todos e todas. Eu represento aqui a ASBEA também, que é a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, e a área também. Enfim, acho que aqui a gente está, todo mundo também com o mesmo problema, que é realmente falar sobre a legislação que tem que ser simplificada. Isso não é só em Campinas, é basicamente em todas as cidades do país. E queria também dizer que não só isso, mas que não dá para esperar de 10 em 10 anos isso acontecer, porque eu tenho vindo aqui de um evento que é o Connect Smart Cities, que está acontecendo agora, 1, 2 e 3 de setembro, e que as coisas têm que ser mais ágeis. A gente tem que ter novas tipologias viárias, de habitação, de uso misto, porque a cidade está completamente engessada e as coisas estão acontecendo muito mais rapidamente. Questão de vagas, de carro, que já não é mais assim que acontece, como aqui ainda se pede. Então, a gente está muito, muito engessado. Questões como altura, a gente está numa APA, mas você exige que faça um muro de arrimo, ao invés de utilizar de uma maneira mais inteligente o próprio topografia do terreno. Então, acho que são coisas assim que a gente tem que agir mais rapidamente. Acho que a CPLI é importantíssima nessa hora, para que isso aconteça de uma maneira mais inteligente. Basicamente é isso. Acho que o BIM talvez venha para ajudar, porque não é só o software, é uma mudança de pensamento que exige todo um processo organizacional que talvez faça realmente com que a simplificação da lei aconteça para ele poder funcionar, senão ele realmente não vai funcionar. Então, talvez isso ajude muito. E, de maneira geral, é isso. É mais ou menos como se essa lei tenha que ser desenhada para que não exista subjetividade na interpretação. É basicamente isso. E quero parabenizar mesmo o Paulo por essa ajuda imensa que ele está dando para a gente aqui. Essa abertura grande. Enfim, é isso. Obrigado, Jô. E peço desculpa, que era para você estar aqui em cima, né? Eu lembrei na hora aqui, quem são as entidades que estão aqui presentes, né? Sinduscom, Área, IAB e o ASBEAS, né? Que é a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, né? Importantíssimo. Se desculpa a nossa falha, dá tempo de subir para cima ainda, mas acho que você está bem aí, né? Então tá bom. Ainda dá tempo. Vamos lá, Sérgio. Eu queria agradecer aí a oportunidade, né, de participar dessa reunião e, antes de mais nada, parabenizar a iniciativa do vereador e dos colegas em estarem trabalhando e pensando nessas questões que afetam, eu diria que não apenas os arquitetos, mas a população em geral, né, porque a gente serve e atende a população, né. Então, a questão da burocratização da nossa atividade frente às aprovações, poder público, obtenção de alvarás e tal, sempre foi um calvário, né? Desde que eu comecei a trabalhar lá atrás, em 1984, sempre foi assim. E questões assim muito básicas que a legislação não traz, que poderiam muito bem ser demonstradas graficamente. Não sei se juridicamente isso não é possível, mas a Secretaria poderia fazer um manual com interpretações gráficas da legislação que ajudaria, inclusive, na padronização das análises, né? Para a gente não ter diferentes interpretações dos analistas lá, que é frequente acontecer isso, né? Ajudaria bastante, né? Questão que já foi citada aí, eu só vou repetir, mas é a questão também da DAC-DIC, né? É uma coisa totalmente irracional isso, né? De aprovação, de CCO, a gente fica totalmente perdido. E agora online, como é que faz? A partir das 10, depois das 5 não tem mais, só antes das 5. Putz, isso é uma bobagem total, né? CPLE é importantíssimo, né? Que isso realmente seja implementado o mais rápido possível.
E o ARI, né? Essas alterações no ARI, assim, a gente está com uma obra em andamento pelo ARI e surge aquela insegurança, né? Nossa, esse balanço aqui, será que vão considerar como área construída na hora da análise? Será que não? Será que vai? Será que eu já posso substituir o projeto ou não? Alguém pode dar essa orientação lá? Não tem. Então, a gente fica realmente perdido, né? Então, eu acho muito importante essa modalidade, porque o próprio nome, aprovação responsável imediato, é enganoso, né? Porque não é uma aprovação, é uma emissão de alvará. Então, essas coisas têm que ser deixadas bem claras. Tá? Acho que é isso. A questão que não é burocratização, mas legislação, né? A lei atual da APA, que não permite 3 pavimentos numa região com topografia totalmente acidentada, que é a APA de Souza Joaquim Egídio. Quer dizer, planificaram Souza Joaquim Egídio, né? Virou terra plana, como eu disse. Né? Então, não, é um absurdo isso. Isso aí tem que ser revisto, né? essa legislação. Aí. É isso aí. Obrigado. Hein? Sérgio, eu tenho uma boa notícia para dar para você em relação à APA e o 3º pavimento. Isso já está pacificado lá e está em vias de... Está no jurídico, saindo. Então, está naquele item dos decretos que eu citei para vocês, que tem vários pontos isolados aí e que está contemplando isso que está falando. Os colegas que recentemente tiveram que rever seus projetos de 3 para 2 pavimentos. E agora já podem fazer 3. Então, esse item aí já está pacificado, pode dormir tranquilo em relação a isso. Tá bom, beleza. Obrigado. Roberto Itapura de Miranda. Dinossauro. Quantos 40 anos que a gente não se encontrava? Esse é o bom, né, Fazia mesmo. de a gente continuar na profissão aí, né, e ter o prazer de encontrar figuras aí históricas. Pegando um gancho nesses 40 anos, eu já me considero um dinossauro e quase fora do baralho aqui do jogo. Mas exatamente. Está melhor conservado do que eu, viu? Exatamente porque você está aqui, você está no poder, me motivou a vir com os pensamentos que eu tive durante esses 40 anos de trabalho e tal. Falei, poxa, tá aí, vamos apoiar o cara, vamos lá dar uma força. Seu microfone está funcionando? Oi? Tá, o microfone está funcionando? Tá. Tá verde. É a distância. Então, foi isso que me motivou a estar aqui agora, que é dar uma força, porque eu me considero um cara retirante. Não tenho paciência, não tenho saco, já aguei. Sabe cavalo aguado? Eu estou assim. Por conta, posso citar vários exemplos desses muito interessantes que aconteceram na minha carreira, vamos chamar, de interpretação de lei. Fica 3 anos para dizer o que é uma HMV. Eu queria fazer casas aterraçadas, num lugar que podia fazer prédio. Não consegui. Falei, não, mas então aprove como HMV. Não posso, porque não sei. Qual é a definição da HMV? Até na Câmara dos Vereadores eu vim buscar. Vocês que fizeram essa lei aqui, o que quer dizer isso aqui? Ninguém respondeu. E, infelizmente, meu escritório era do lado da prefeitura, então todo dia eu ia atrás desse assunto. Durou 3 anos, deram um terreno lá para aprovar um pouco mais de casas, mas, nessa altura, nem interessava mais fazer aquelas casas aterraçadas lá, era outro produto. Mas, enfim, só uma ilustração. E pegando um gancho também no colega engenheiro que falou sobre a produção da cidade. A cidade é produzida a partir de empreendimentos, ideias, criatividade, dinheiro, né? Em cima do quê? Do planejamento, das regras de construção, das regras de habitação, da cultura que está funcionando agora, que é sala integrada, então, aqueles negócios. Então, vamos fazer um produto tal. Será que pode? Aí que entra a nossa parte. Será que pode? O terreno ainda está lá, não está nem comprado. Já vem no escritório de arquitetura, alguém querer saber, dá para eu fazer uns lofts aqui? Quantos? 30 lofts aqui, sim, tá? 100 cozinhas, 100 áreas, não sei o quê, quero fazer tudo uma cultura que quer pôr ali. A gente não pode responder, a gente não sabe. A gente fica na mão.
E, às vezes, perde o serviço porque não tem a resposta. Não tem uma resposta clara, objetiva. Então, essa simplificação da lei, repetindo tudo que todo mundo falou, eu acho que ela atravanca a cidade. A cidade está perdendo um monte de oportunidade em função dessa, vamos dizer, claudicância. O cara fica, entra aí, então você protocola, aí nós vamos analisar. Que isso? Pô, protocolar um negócio dá trabalho, tem horas e horas, horas de projeto. Quem vai pagar? O cara não comprou nem o terreno. E para comprar o terreno, ele precisa saber a viabilidade. Para saber a viabilidade, ele pergunta ao arquiteto. O arquiteto não tem segurança porque isso não é claro. Então, resolver essa equação é um turbinar a cidade. Nós perdemos um monte de investimento aqui, e alguns gigantes, como o Banco Itaú e outros, a própria Leroy Merlin, que, por acaso, um amigo de infância, era diretor de planejamento, falou, cara, quase fui embora de Campinas, quase fui embora. Não essa loja que todo mundo conhece aqui na Souzas, mas a outra deu um trabalho louco para aprovar. Falei, quase falei, não vai ter segunda loja em Campinas, porque é tanta confusão para aprovar o projeto. Então, isso tem um problema com os arquitetos, mas tem um problema que é a dinâmica da cidade, o crescimento da cidade, o investimento, trazer os investimentos, que acabam indo para outras cidades, onde o cara senta com o prefeito, não, então qual é a área que você precisa e tal, que foi o que o Itaú fez, foi lá para Mogi, né? Então tá bom, o que você quer? Vou botar o asfalto aqui, faço. Nós não conseguimos nem fazer uma estrada de acesso para o laboratório de Sírios. Aquilo é uma vergonha para a cidade. Não passa 2 ônibus desses executivos, não passa, um assim não passa ali atrás do clubinho da Telebrás. Não passa. Não tem rua. Pô, como é que a gente não tem rua? O governo federal põe R$1 bilhão de reais aqui, a gente não pode alargar a rua. Sei lá, entendeu? Coisa simples. Assim. O outro fez uma escola, não sei se vocês passam lá, mas é perto da minha casa. Tem uma escola moderníssima lá, de top, de categoria top. Acesso à mesma estradinha do laboratório de Sírios. É uma tragédia isso, eu acho. É um desrespeito aos investidores que escolhem a cidade, tal, enche a boca, Campinas, Unicamp, maiores universidades, tal. Mas, na hora, a prefeitura, o poder público, não responde com esse nível que as pessoas veem a cidade. Então, nós que aqui estamos, temos que organizar isso para não perder mais esses investimentos que são importantes. Então, dentro do que eu queria contribuir, é o seguinte, há uns 20 anos atrás, se não for 20, é 19, eu tinha uma estagiária que falou, chegou uma professora aí do MIT e tal, ela vai dar um curso e tal. Ela ainda não era professora da Unicamp, mas ia dar um curso. Que legal, tal. Como é que é o curso? Parametrização de desenho para projeto de arquitetura. Parametrização significa que você fala, eu tenho tanto, eu preciso fazer banheiro de cabine de 1,20 por 80, quantas cabines dá nesse retângulo, ou nesse coisa? Aí o parâmetro resolve o banheiro do aeroporto, entendeu? Uma coisa assim, simplificando, para resolver problemas que têm parâmetros, cheio de parâmetros. Eu falei, naquela época, isso já faz mais de 20 anos, faz 20 anos. Eu falei, isso aqui é demais, né? Então, eu fiz o cursinho lá, não me interessei muito, porque o meu negócio até desenho à mão, aquelas coisas antigas, parametrizar, para mim, dava horror. Mas trabalho de graduação do curso, que eram uns 3 meses de curso, não era mais que isso, era uma coisa focada em ferramentas que o próprio AutoCAD tem, de parametrização, mas que eu nunca tinha ido lá naqueles cantos do programa, porque... No meu trabalho, aí que vem a contribuição, que eu acho que é interessante. No meu trabalho de conclusão do curso, eu falei, cara, vamos fazer parâmetros urbanísticos para licenciamento de obras. Qual é o parâmetro? Recuo maior ou igual 4. Se você puser lá menos, não vai aprovar, não vai nem entrar. É igual
parcela do imposto de renda, quero pagar em 15 parcelas. Não, o número máximo é 8. Então, você tem que pôr naquele sistema o número que ele aceita, senão ele não aceita. Então, E com isso eu fui montando um volume de um prédio, baseado em algumas regras de urbanismo que eu conhecia. Então, TO, CA, né, coeficiente de aproveitamento, isso gera um volume. O próprio sistema gera o volume, não sou eu que desenho, não sou eu que faço erro. O sistema só aceita o certo e libera se você estiver dentro vamos dizer, daquela caixa que ele autorizou, você faz. Então, o que mais precisamos? O que mais precisamos para começar a obra? A certeza de que esse volume é aceito, a certeza de que esse endereço, esse proprietário, está tudo aceito. Mas isso não depende de funcionário, não depende de servidor. Essa é a minha tese. Sem servidor, não tem servidor. Servidor de computador, isso sim. Mas não tem servidor analisando se o nome do proprietário combina com o nome do cadastro. Isso aí você arruma antes. Na hora que você vai pedir um alvará, você já está com tudo isso. Qual é o nome do proprietário? Tal. Tudo isso o sistema já conhece. Ele já conhece. Quando você digita o número cadastral lá, ele já sabe como é que é o teu terreno, quanto que ele cai e tal. O que você vai fazer? Recultam, isso que vocês acabaram de falar, que para mim foi novidade, uma boa novidade. Essa coisa básica. Mas eu acho que a gente pode andar um pouco mais que o básico, mas não ir muito longe, porque não precisa tanta coisa. O que interessa para a cidade? Né? O que interessa para a cidade são os parâmetros urbanísticos, que é de densidade, de tipologia, enfim, funcionamento da cidade. O que definem essas leis e pronto, transformar isso em parâmetros matemáticos, automação, que então são aplicativos, e chamava programa, agora chamam tudo de aplicativo. É aplicativo que pode aceitar coisa certa, dentro daquele terreno que você coloca, que é um terreno já cadastrado no aplicativo. Então, não tem erro, não tem a viela sem assento. Lá já está lá a viela escrito. Se quiser ter alguma coisa desenhada, já está lá a viela escrito, porque isso já está no cadastro. Não preciso eu escrever que a viela tem assento, não tem assento, que está a 3 metros, está a 3 metros. Esqueceu de escrever. Isso é uma chatice e é improdutivo, né? Então, essa automação vem junto com os parâmetros, com a leitura matemática. Por isso, você consegue automação. Quando você tem tudo X, Y, Z, você automatiza o braço, que faz coisas maravilhosas, aqueles robôs. Agora não vai poder dizer se o recuo que eu quero, a coisa que eu quero. Isso é simples, eu imagino muito simples. E deixar os problemas graves da cidade, vou fazer um shopping Dom Pedro e tal, você vai precisar, isso aí sim, precisa comissão, precisa gente de todo tipo de departamento e tal, para analisar aquilo. Mas fazer casa, ou aprovar uma loja, uma coisa pequena, tal, isso aí tinha que sair da frente. Isso é automático. Isso tem que ter uma resposta clara e válida. Não deixar-se para o profissional responsável. Eu sou responsável, mas desde que eu saiba o que vai ser, como vai ser lido o meu prédio pelo cara da aprovação. Por exemplo, tinha uma lei lá no passado que permitia fazer uma marquise para acesso à construção de largura máxima de 3 metros, destinada a acesso da construção. Em vez de fazer isso, eu pus um beiral de 3 metros. Beiral, largura 3 metros, beiral 3 metros. É na saída do prédio, era uma clínica. Na hora de habite, não, mas cadê a passarela? Você disse que tem uma passarela? Isso aqui é beiral. Não, é passarela. Ficou aquele disque.
escritório de arquitetura teve que cortar o beiral para 1 metro, que na época era 1 metro máximo. Jogar 2 metros. Imagina com o prejuízo que não deu uma obra dessa no escritório, né? Então, essa coisa não pode ter, tem que ter entendimento e muito claro. Bom, eu não sei, nós vamos ter um tempo entre estar tudo num aplicativo e esses próximos meses, anos, que até ter tudo isso meio automático. Mas uma coisa que eu acho que seria muita validade seria essas interpretações, jurisprudência, criar uma jurisprudência dessa interpretação e isso ser público. Aquele caderno cheio de xerox que os analistas têm, por que a gente não tem? Eu só tenho a lei, não tenho nada, não tenho comentário. Como que analisa aquele trecho da lei, né? Então, aquilo devia ser publicado internamente, de forma que todos os analistas conhecessem. E externo, aquilo tem que ser transparente a todos. Então, lembra que está assinalado em verde lá, que alguém botou um negócio escrito à mão? Isso tinha que todo mês, sempre que tiver uma renovação de algum comentário naquela lei, agora nós estamos entendendo que pode 3 andar por causa do declive do terreno, Então, isso, às vezes, vira jurisprudência, mas nem a gente sabe. A gente fica aqui fora patinando, dá um puto trabalho essa parte. Essa é uma das partes mais trabalhosas e de maior risco no projeto de arquitetura, é a incerteza legal. Essa é um estresse. Fora tudo que foi dito aqui, que demora meses, fora que isso, fora essas papeladas redundantes, fora tudo isso, você não sabe, então você arrisca. Então você fica arriscando. Isso não podia ser assim, tinha que ser já automático. Você tem que fazer isso, respeite isso e acabou. Faça lá o que você quiser, dentro dos códigos, das obras e tal. Como hoje ninguém quer saber o que tem dentro do projeto, quer saber os parâmetros urbanísticos principais. Vamos botar isso na matemática e transformar num aplicativo. Então, você está passando na frente do terreno, será que eu consigo fazer 3 andares aqui? Porque o terreno cai para... Quase que você pode tirar o alvará, que são parâmetros que você vai inserir. E coisas assim. Outra coisa que é muito chata, que eu preciso falar, é o negócio da terraplanagem. Eu entendo de onde vem esse negócio, a questão ambiental, não pode jogar 100 metros cúbicos de terra em qualquer lugar, vai criar um impacto que não pode ser assim, tem que ter um local designado e tal, beleza. Só que eu estou lá com o cliente, aprovando o projeto. Onde você vai jogar essa terra? Eu preciso de uma declaração com firma reconhecida do dono do terreno que vai receber a terra. Eu não sei nem quem vai ser o responsável técnico da obra, a administração da obra, eu não tenho ainda isso aqui. É uma obra pequena, mas ela tem que cumprir essa liturgia de dizer, olha, você tem que ter uma declaração do dono do terreno com a cópia da escritura e firma reconhecida. Isso é absurdo, porque a gente nem sabe quem que vai fazer a obra. Ainda sou eu lá o responsável técnico, provisório, aquela discussão nossa, que a gente tem que assinar, porque o cara ainda não está maduro para tomar a decisão de qual administração vai contratar. Então, fica lá, cantando uma historinha, arrumando um cara que assina, e depois, na hora da obra, chega o dono do trator e fala, eu fico com essa terra aqui que eu estou precisando para vender para o vizinho. E tudo aquilo é mentira. Eu entendo aquilo, do ponto de vista ambiental, não pode fazer bobagem. Essas máquinas são um absurdo na mão de um louco. Elas capotam, eles viram o terreno do avesso. Então, não podemos mesmo ser permissivos, mas não podemos exigir isso no projeto. Ligou o trator, cadê o CREA? Cadê o engenheiro responsável desse trator? Eu até apoio, assino embaixo, porque acho que cada barbaridade que esse tratorista faz, não, deixa comigo, isso aqui dá certo e tal.
Falei, não, mas vai dar um para um. Não, que cara, 1 para 1, não sabe nada. Mete trator, empurra a terra boa em cima de terra com grama, com mato. Você fala, nossa, como é que isso aqui vai parar? Esse é o problema. Aí devia ter um controle, um responsável técnico. Agora, onde você vai jogar a terra? No começo, ligou o motor, aonde você vai jogar a terra? Isso sim. Você tem autorização para ligar o motor? Tem. Está aqui, eu vou levar essa terra para lá. Aí sim, mas aí já sabe quem que vai fazer. Hoje você tem que achar o cara que vai receber a terra sem saber nem quem vai construir. Não está correto. Roberto, tem mais pontos aí para falar? Rapidinho. Acho que essa coisa do planejamento, o planejamento é maior que a cidade, maior que governo. Né? A gente tem que criar uma maneira disso. É só querer dar uma força nisso daí. Eu, 25 anos atrás, estudante de arquitetura, fui visitar o tal do IPUC, lá em Curitiba. Mas é isso que precisa fazer, todo mundo e tal. E a gente aqui não consegue fazer. Pô. Nós que somos a ponta tecnológica do Brasil, estamos passando essa vergonha. É isso. Muito bom, Roberto. A gente, se pudesse, ficava aqui o dia inteiro falando que tem coisa para falar mesmo, né? Nós temos aí, acho que mais uns 30 minutos para encerrar aqui, acho que nem isso, uns 25 minutos, e deu o nosso horário aí, se a turma do cerimonial me confirmar, é mais ou menos isso. Nossa jornada só permite evento até às 18. Até às 18. Então, temos 10 minutos. Tá. Bom, vamos lá. Em relação ao que o Roberto colocou, das fichas que ficha técnica a gente tem que tirar, porque não sabe o que pode ser feito no terreno, é demorado, o cara não, você vai esperar lá 15 dias para sair uma ficha, 20 dias. Hoje você tem um mapa que você entra no site lá da prefeitura, já tem o zoneamento, tudo, mapa de georreferenciamento, simplificou bastante, né? A gente consegue ver um terreno exatamente qual que é a zona, tal. Já simplificou nesse sentido aí, mas antes disso a gente sofreu pra caramba, né? A questão da volumetria que você citou, foi longos debates aqui com o Ricardo em relação a isso. Pô, a gente não pode aprovar um cubinho, não tem que entrar no mérito do balanço, a gente faz umas fachadas malucas lá, cheio de detalhe. O que interessa é o recuo aqui para a altura, acabou, né? Mas você tem a ABNT, você tem as normas técnicas que você é obrigado a fazer a planta baixa dos pavimentos, o corte, a fachada e tal. E a prefeitura, ela tem que... Você quer fazer alguma observação? É só uma observação rápida. Se a gente analisar friamente hoje um projeto simplificado, o que a gente aprova já é uma volumetria. Então, a gente aprova um volume em planta e no corte a gente estabelece a altura dele, escreve lá que está seguindo a lei tal, está seguindo a lei tal, assina, acabou. Então, só que isso está passando por uma análise de uma pessoa, que aí a gente entra naquele mérito que a gente já discutiu aqui, e onde cada analista considera um parâmetro, etc., sem contar inúmeras correções que a gente tem em função de questões gráficas, né? Que é um absurdo a cota ficou muito pequena, essa cota não está ali. Então, a gente parametrizando tudo isso dentro do sistema, na verdade, a gente não está criando mudança nenhuma em relação ao conceito da aprovação, apenas está parametrizando e colocando dentro do sistema de computador para analisar isso sozinho. Dessa maneira, a gente tira o servidor de fazer essa análise e a gente põe o servidor para analisar aquilo que é mais importante, que impacta mais a cidade e que geralmente demora muito dentro da prefeitura, né? Então, um loteamento, um grande empreendimento. Então, as edificações mais simples, onde a gente já aprova com simplificado hoje, na teoria, é possível de continuar aprovando dentro desse sistema sem nenhuma mudança, né? Porque a gente já faz isso. Sim. Tá? Em relação à jurisprudência, eu vou deixar para o Daniel dar uma palhinha, mas já é um assunto que a gente já conversou com o secretário, já é uma demanda que está em andamento. A questão do planejamento do longo prazo para a cidade, infelizmente, a gente depende da política, do sistema político para isso funcionar. Então, Curitiba deu certo porque foram 3 administrações do Jaime Lerner seguidas, teve uma continuidade de propósito. Então, o sistema político nosso inviabiliza essa questão técnica que seria o ideal para a gente.
qualquer outro assunto aqui, estou sem óculos, escrevi aqui. A declaração de terra também é uma demanda pacificada, já levamos isso para o verde, já está em andamento para encerrar esse absurdo que nós, como autor de projeto, tem que correr atrás dessas coisas, isso não é função do arquiteto fazer. E é isso. Então, em relação às coisas que você falou, a Renata vai falar agora, depois a Paula e o Daniel, e nós temos 6 minutos. Vamos lá. Serei muito breve. Está funcionando, né? Tá. Eu queria avisar que eu faço parte, eu sou conselheira do CAL também. Entrei esse ano e vejo tudo isso com muito bons olhos. Essa semana te chamaram de otimista, né, no grupo. Porque você tava... Eu acho que essa é a nossa função, né? Se o arquiteto que planeja, que planifica, que olha para o futuro não for otimista, acho que a gente já começa meio com o pé esquerdo, né? Então, nesse sentido, depois que eu conheci a Jo, eu comecei a fazer parte da área também. Tive acesso aos documentos que foram preparados por vocês, por todos os colegas, com relação ao checklist. Eu acho que essa simplificação também diz respeito a voltar e olhar para trás, né? Aquilo que o colega estava falando, que havia um checklist, esse checklist não existiu mais, e, no fim, ele pode ser suficiente, né? Da parte do CAL e a minha participação lá, eu faço parte da comissão de exercício profissional, e o que me trouxe aqui foi o que me levou até lá, que é um momento da nossa vida que a gente está insatisfeito e que ou a gente para de reclamar ou a gente faz alguma coisa. E aí eu resolvi fazer alguma coisa e me senti super acolhida por todos, parabenizo, fico tranquila sabendo que essa questão do checklist deu certo e que a questão da CPLE está correndo adiante e que a gente vai poder ter um pouco de protagonismo nessa questão da legislação, né? Porque, sob o meu ponto de vista, o arquiteto ele tem a capacidade de trazer o bem-estar através do espaço construído, né? Então, arquitetos e engenheiros, cada um no seu métier, eu acredito que a gente consegue fazer cidades mais justas. E aí, por último, queria dizer que me sinto contemplada pela fala de todos e vou estar por aí à disposição para colaborar. Obrigada. Show, Renata. E o CAL a gente vai precisar conversar bastante aí, que temos várias frentes para trabalhar em conjunto. E outras demandas que eu não falei aqui para vocês e que o CAL estará envolvido. Paula. Bom, gente, eu, na verdade, não vou ser repetitiva. Eu adorei o que o Ricardo falou, o que o Márcio falou, eu acho que o Fábio falou também. E eu acho que eu nunca tive... Eu adoro modernidade, adoro o AutoCAD, adoro o Revit, programas paramétricos e tudo. E, há pouco tempo, eu tive muitas saudades de quando a gente desenhava na mão, ia na prefeitura e comprava um caderno com a legislação, e você ficava com aquele caderno, se você fizesse tudo certinho, estava tudo ok. E a gente, somos várias arquitetas no meu trabalho, e a gente está muito sem respaldo. Então, assim, a minha vontade de participar, eu também achei como o Itapura, que eu já estava mais da metade para o fim, mas eu acho que tem uma questão de que a gente está muito sem respaldo e muito insegura para trabalhar. A gente está deixando de ser arquiteto e está fazendo aprovação e está cuidando de terraplenagem e uma série de coisas. Então, eu estou aqui para tentar poder, se puder, contribuir com alguma coisa e agradeço o convite de todos vocês. Muito bom, Paula. Vamos, sim, trabalhar juntos aí e cada um de nós aqui tem muito para contribuir. Obrigado aí pela sua presença. Daniel. Só para explicar essa questão aí da jurisprudência, a gente já levou essa demanda para a prefeitura, tanto para o secretário quanto para o prefeito, acho que na última reunião, porque é um problema que a gente identificou que é muito recorrente, de interpretações diversas a cada funcionário a cada servidor que interpreta o projeto. Então, a nossa sugestão foi que eles criassem um conselho ou um órgão com o secretário e com outros diretores, para que, se ocorresse determinado projeto ou determinada circunstância, a interpretação da prefeitura seria aquela. E daria maior segurança para vocês toda vez que vocês conseguiriam olhar e falar assim, bom, se isso acontecer, a prefeitura interpreta desse jeito, eu não vou ter problema com o meu projeto lá na frente. O que não pode acontecer é que cada projeto que caia na mão de um servidor diferente
tem uma interpretação diferente e isso é um grande problema. Então, a gente tem trabalhado aí nos últimos 8 meses aí bastante, principalmente com o Márcio e com o Fábio, nessa melhoria da legislação e toda a burocracia. Obrigado. Daniel é o meu braço direito aqui durante todo o mandato, é o assessor jurídico aqui do gabinete, está presente em todos os debates nossos aí, junto com o CMDU, né, nas secretarias, na Coab, com o prefeito. Então, parabéns, Daniel, por tudo aí, pelo trabalho. E a última palavrinha aqui para o Márcio finalizar. Queria agradecer muito essa reunião que nós tivemos, né, com todas as entidades aqui, e deixar uma notícia boa no final, que eu acho muito representativa, a nossa responsabilidade. Hoje, Campinas, há 15 dias atrás, a gente fez uma live com a Caixa Econômica, que representa 85% dos financiamentos dos imóveis do Brasil. E a grande notícia é que Campinas é o segundo faturamento em financiamento do Brasil. O primeiro é São Paulo, segundo é Campinas. Com todos esses problemas de aprovação e melhorias, que eu acho que a gente está indo para o caminho certo, juntos chegaremos lá, né, nessa ideia de unidade na diversidade, nós estamos em segundo lugar no Brasil em financiamento. Que responsabilidade está nas nossas mãos, principalmente que 65% desse dinheiro representa Minha Casa Minha Vida, obras sociais, onde a cidade de Campinas hoje tem a possibilidade de fazer obras sociais na cidade inteira, que foi uma conquista nossa, das nossas entidades, onde pode ter obras sociais na cidade inteira. Então, eu fico muito feliz aí, novamente com o vereador, que a gente possa caminhar junto e cada vez melhorando mais, principalmente com o apoio de todos. Ótima notícia, Márcio, parabéns aí pelo seu desempenho junto às empresas construtoras de Campinas, sempre trazendo aí grandes empresas que estão contribuindo para o nosso desenvolvimento, empreendedorismo, geração de empregos. Essa notícia aí fantástica. Então, depois da aprovação do ex-Coab, a gente vai passar São Paulo, vamos ser o número 1 do Brasil, com certeza, né? Mais uma vez, muito obrigado a todos os colegas aqui presentes, uma honra estar aqui com vocês. Vamos seguir os nossos grupos de trabalho aí, WhatsApp, que hoje a correria é grande, a gente não tem mais tempo de ficar em reunião de uma mesa, né? Então, as coisas acontecem de domingo a domingo no WhatsApp. Obrigado pelo pessoal aqui do cerimonial, da TV Câmara, que nos acolheu. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Essa foi mais uma reunião, então, da Comissão Especial de Estudos com a finalidade de elaboração de propostas sobre a desburocratização da administração pública aqui do município de Campinas. E o presidente da comissão, o vereador Paulo Gaspar, está aqui ao meu lado para contar um pouco mais sobre essa reunião. Vereador, muitos arquitetos hoje aqui no plenário com o objetivo, como o senhor disse, de compartilhar as dificuldades do setor no município de Campinas. O que é que foi ouvido aqui hoje? Boa tarde. Mariana, a gente tem tido essas conversas diariamente e já levamos essas demandas para o secretário e aqui foi mais um passo no sentido de a gente oficializar tudo isso e escutar um pouco presencialmente, porque hoje em dia a gente não tem mais tempo de estar junto, né? Então foi muito gratificante receber os colegas aqui, colegas de faculdade que estão aí, como eu aí já foram aposentados aí, mas continuamos trabalhando. Nós somos eu como sou arquiteto, somos uma profissão que não se aposenta nunca, né? A gente tem um exemplo máximo lá do Oscar Neymar, que com 100 anos ele estava na UTI do hospital preocupado com os projetos atrasados que ele tinha que entregar. Então é isso, essa é a nossa realidade. Foi um encontro muito importante para a gente afinar os entendimentos. Infelizmente era para estar o secretário aqui hoje com a gente, não pôde estar,
mas os trabalhos estão andando bem do jeito que a gente quer, os espaços estão se abrindo, os desafios são grandes e vamos lá, continuar trabalhando e produzindo para a cidade. Quais são as dificuldades mais ouvidas quando o senhor abre espaço para os arquitetos para falar especificamente de Campinas? Bom, o principal é que nós nos tornamos despachantes e deixamos de ser arquitetos, né? Então a gente fica mais, acho que 70% a 80% do nosso tempo é preocupado com documentos, com certidões e com a burocracia do dia a dia dentro da secretaria. E 20% a gente se preocupa com a profissão de fato, em fazer projeto e com obras, né? Então isso está totalmente errado, né? Isso não pode ser desse jeito. A gente quer inverter esse processo aí, a gente espera que a gente consiga. Isso agora segue para o Executivo? Sim, a gente, além dessa reunião, a gente fez outras com outros setores, né? Não só o de hoje de arquitetura. A comissão é de desburocratização, então a gente escutou vários setores. A gente vai estar fazendo um relatório de tudo isso e encaminhando para o Executivo. Ao mesmo tempo, a gente sabe que esses relatórios muito extensos não são nada produtivos, então é necessário a gente estar lá diariamente, semanalmente, cobrando as demandas, lembrando as demandas e sempre aperfeiçoando, né? Então o diálogo tem que estar sempre em dia. Obrigada, vereador, pela entrevista e um bom trabalho. Muito obrigado, Mariana. Parabéns pelo seu trabalho também. Muito obrigada, vereador. Nós agradecemos a todos aqui que prestigiam o nosso trabalho. E agora o relógio do plenário marca 18h05. A gente encerra então mais essa transmissão. Você acompanha nossos conteúdos pelas nossas redes sociais. E amanhã no Câmara Notícia com Gabriel Castro trazendo as últimas notícias de Campinas e região. Uma ótima noite e até mais. TV Câmara, Campinas.